Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite vamos falar sobre um setor que movimenta cerca de 150 bilhões de reais no Brasil, que é o setor de benefícios. O que está acontecendo no setor, quais são as disputas também entre os operadores desse setor tão importante, especialmente para grandes empresas e funcionários. E para isso temos aqui nos nossos estúdios da BMC um convidado especial, que é o Júlio Brito, General Manager para o Brasil da Swile. Júlio, primeiramente, muito boa noite, obrigado por estar conosco, é um prazer tê-lo aqui no BMC Talks. Boa noite, Carlos, boa noite, telespectador. É um prazer estar contigo, para mim, estar aqui com você num canal tão importante desse, falando para um público seleto quanto o seu canal, é super gratificante. Júlio, primeiramente, pergunta de rito para todos os meus convidados, quem que é o Júlio Brito no mercado em um minuto? Júlio Brito, tenho 58 anos de idade, tenho mais de 45 anos de atuação no mercado corporativo. Comecei como menor aprendiz no Banco do Brasil, onde eu trabalhei por 16 anos. Depois eu fui para uma grande empresa de adquirência, a Cielo, trabalhei 15 anos lá. Passei 3 anos no Banco Safra, como superintendente executivo, na oportunidade. Na Cielo eu fui diretor comercial. Passei 8 meses na Ankara Ivanhoe, uma holding de shopping canadenses. Os últimos 7 anos, antes dos 2 atuais, eu trabalhei na líder de mercado em benefícios, aqui como diretor comercial, e estou como General Manager da Swile há 2 anos e 3 meses aqui no Brasil. Para explicar para o nosso público que não conhece muito o setor de benefícios, o que a Swile faz, de onde a empresa é, como é que ela atua aqui no Brasil? A Swile é uma empresa francesa, ela é uma worktech francesa, ela tem 6 anos de existência somente no mundo, atua atualmente na França e no Brasil. Nós fazemos gestão de benefícios corporativos, desde um voucher, alimentação, refeição, mobilidade, incentivo, premiação, saúde, home office e aí por diante. Perfeito. Como é que está o mercado brasileiro do setor de benefícios? Porque, primeiramente, no Brasil temos uma CLT que quase impõe, né, ou pelo menos prevê uma série de benefícios para os trabalhadores. Muitas empresas, especialmente as grandes, colocam os benefícios para os trabalhadores como parte do pacote para atrair talentos, ao mesmo tempo que temos uma pejotização cada vez maior no setor, em todos os setores, né, especialmente no setor de serviços no Brasil. Como que está o panorama hoje do setor de serviços, do setor de benefícios? Falamos que ele movimenta mais de 150 bilhões por ano. Quantos operadores tem? Quantas empresas atuam nesse, né, fornecem, oferecem esses benefícios? E quais são os benefícios mais concedidos para os trabalhadores? Várias perguntas numa só, né? Legal. Na realidade, como você mesmo disse, ele gira em torno de 150 bilhões. O Brasil é o maior mercado de benefícios no mundo. Esse mercado de benefícios ele surgiu na França há muito tempo atrás. Na realidade, me permita até um parêntese, né? Eu acho que movimentos voltados para o mundo do trabalho, eles nasceram efetivamente na França e foram replicados no mundo inteiro, assim como o surgimento de benefícios lá. No Brasil, esse programa existe há quase 50 anos. O governo instituiu o PAT em 1976, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, com o objetivo de que as empresas concedessem auxílio, alimentação e refeição para o colaborador para que ele fosse mais produtivo, ou antes disso, tivesse uma vida mais saudável e, consequentemente, mais produtivo. Trabalhador mais produtivo, a empresa produz mais, vende mais, fatura mais e, é claro, como resultado disso, o governo também fatura mais em impostos. O que o governo fez? Ao lançar o Programa de Alimentação ao Trabalhador em 1976, ele resolveu conceder benefícios de até 4% para as empresas de lucro real que optem por conceder o benefício ao trabalhador. Ela pode deduzir até 4% do imposto de renda anualmente. Então, como você disse, ele pode ser fruto de negociação sindical, mas ele também pode vir através de iniciativa das empresas, porque a empresa ela quer o trabalhador feliz, ela quer o trabalhador mais produtivo. E é claro, dependendo do benefício, como você mesmo disse, ele vem a ser fator de atração ou até de retenção. Eu chamo de fidelização e de engajamento, né? Ele faz parte, inclusive, hoje, de programas voltados ao bem-estar do trabalhador. Como você disse, a competição no Brasil é grande, existem várias empresas, mas nós temos 3 grandes empresas hoje que detêm aproximadamente 85% de participação no Brasil. Nós passamos por um momento de mudança na legislação. Até 2 anos e meio atrás, existia uma prática nociva no mercado, que era a aplicação de rebate,
ou seja, um desconto. Essas ditas empresas que eu te disse que lideram o mercado, elas ofertavam desconto para os RHs para que optassem e fechassem o contrato com eles e cedessem o benefício, concedessem o benefício para o colaborador, mas no final da história o colaborador acabava pagando a conta. Por quê? Essas empresas elas operam ainda hoje no chamado arranjo fechado. Elas têm um cartão próprio, de bandeira própria, tá? E ela tem o estabelecimento que é afiliado delas. Tá? E aí o que ela faz hoje, ainda hoje? Elas praticam taxas exorbitantes, de 5%, de 6%, de 7%, fecham contratos com prazo de pagamento em 30 dias. É claro que, em função da necessidade de fluxo de caixa, de um melhor fluxo de caixa, as empresas, o supermercado, o restaurante, fast food, padaria, eles decidem antecipar. A antecipação de recebíveis, ela se dá com taxas exorbitantes, em torno de 9%, 10% até 11%. Então, como elas têm um ganho elevado na taxa de administração e taxa de antecipação, elas tinham caixa suficiente, lucro suficiente para ofertar rebate. Como eu te disse, era uma prática nociva, porque o estabelecimento comercial, ao se sujeitar a aceitar essas taxas abusivas, eles repassam no preço final. Então, um programa que foi criado para que o trabalhador tivesse uma alimentação melhor, fosse mais produtivo e concedido pelas empresas, pelos RHs, o trabalhador no final da história acaba pagando a conta. Porque a empresa, quando paga muito, ela repassa no preço final do produto. Né? Claro. Então, estão falando de restaurantes, de supermercados. Então, uma das razões, segundo essa lógica, que os preços dos serviços no Brasil acabam subindo mais do que o resto da inflação é também por causa dessa presença maciça também, né, de compras via cartão, de benefícios de empresas, dessas poucas empresas, né? Como é que está a legislação hoje nesse aspecto? Mudou alguma coisa ou o rebate continua acontecendo? O rebate continua acontecendo de forma criativa, infelizmente. Como eu te disse, os ditos incumbentes, eles acabam sendo desleais e não cumprem a lei. A legislação desde maio do ano passado, maio, depois o governo resolveu prorrogar até agosto, porque, me permita voltar um pouco, em 10 de novembro de 2021, o governo estabeleceu que haveria a suspensão de rebate de prazo de pagamento nos negócios de benefícios. Então acabou com esse rebate? Era para ter acabado, mas ele deu um prazo de 18 meses para que houvesse uma adequação desse mercado, para que as empresas pudessem honrar os contratos vigentes por até 18 meses. Mas, desculpa te interromper, mas o rebate é considerado como prática desleal, comercial desleal, ou era simplesmente porque isso impedia a entrada de novos operadores? Por dois motivos. Não só que impedia a entrada de novos operadores, eu acho que isso nem tanto, mas que o trabalhador acabava pagando a conta. O governo lançou um programa há quase 50 anos atrás, dando um incentivo para que as empresas ofertassem o benefício para o trabalhador e se fossem isentas de imposto de renda de até 4%, então, hipoteticamente, as empresas já ganham um incentivo para ofertar o benefício. Claro. E aí, além desse incentivo, elas também estavam ganhando rebate de 3%, de 4%, de 5%. Então, por isso que eu te digo que é uma prática nociva, porque no final da história o trabalhador que deveria ser beneficiado acabava pagando a conta. Tem um número disso? Só para terminar esse assunto. Tem um número de quanto o trabalhador pagou de bilhões de reais a mais, ou uma porcentagem do salário a mais? A estimativa de mercado é de cifras bem superior a R$1 bilhão por ano. Para os trabalhadores brasileiros? Não para o trabalhador, mas é de rebate. Da prática de rebate, que no final da história o trabalhador acaba pagando. Claro. Né? Como você disse, os 18 meses eles se deram até maio de 2023. Maio de 2023 deveria ter encerrado o prazo que o governo deu para que os contratos em vigor se estendessem até aquela oportunidade. A partir de maio, rebate deveria estar extinto, rebate e prazo de pagamento. Só que nesse decreto-lei, que é o 10854, de 10 de novembro de 2021, o governo ele lançou também a interoperabilidade e portabilidade. A possibilidade de portabilidade é o que existe hoje em telefonia, é o que existe hoje em folha de pagamento, hoje no mercado financeiro. Tá? Só que o governo não tinha uma legislação específica, não tinha uma regulamentação específica para isso. O que ele fez? Ele lançou mão de uma medida provisória que se estendeu até agosto, porque ela não foi aprovada no Congresso, na Câmara, e ela caducou. Então, em 30 de agosto, o governo reeditou o Decreto-Lei 10854 e ratificando a proibição do rebate e do prazo de pagamento. O que tem acontecido de lá para cá?
ao invés de ter esse instinto rebate, a gente vê algumas práticas criativas por parte dos incumbentes, como pagamento de plano de saúde, pagamento de boleto, criação de planos de fidelidade, onde ele atribui pontos e transforma isso em reais para que as empresas possam lançar mão desse dinheiro, pagamento de festinha de final de ano, verba de marketing e aí por diante. Ou seja, eles estão descumprindo a lei, uma lei que eles tanto pediram antes de 2021, porque eles diziam que repassavam, que tinha que repassar o preço que eles pagavam de rebate para os RHs através das taxas de administração ou taxas de antecipação. Resultado, a lei está aí, não está sendo cumprida, eles continuam praticando o rebate e continuam praticando taxas exorbitantes e o trabalhador está pagando a conta. Pois é, essa disputa, essa guerra dos benefícios, vamos dizer esse termo, uma disputa para o mercado dos benefícios, está se transformando também em uma disputa judicial, né? Há processos em andamento entre vocês, a Swile e outras empresas também que estão tentando entrar nesse segmento. Vou citar somente outras duas, por exemplo, a Caju, a Flash, entre outras, e a Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao Trabalhador, a ABBT, que de fato, imagino, represente essas três empresas. Ela representa 19 empresas ao todo, 18 a 19 empresas, mas essas empresas são a grande maioria, né? Essa disputa, então, é em volta desse conceito do rebate, dessa posição dominante, ou tem outro aspecto também que está sendo analisado? Eles entraram na justiça alegando que nós não poderíamos operar no mercado, no arranjo aberto. Por que arranjo aberto? O nosso cartão é um cartão embandeirado. Exemplo da SOA é um cartão sem bandeira. Eles têm bandeira própria. Sim. O nosso cartão, e eles com bandeira própria, eles disponibilizam em torno de 250 a 300 mil estabelecimentos para que o trabalhador possa utilizar o benefício. Com o nosso cartão, ele utiliza em mais de 4 milhões de estabelecimentos, porque o nosso é bandeira de cartão de crédito. E onde aceita o cartão, é claro que de acordo com a legislação, porque nós bloqueamos alguns segmentos, ou seja, nós travamos os segmentos específicos para a utilização, ele consegue utilizar, e ele consegue utilizar hoje até 4 milhões. Então, eles alegam que nós iniciamos o arranjo aberto antes da vigência da Lei 10.854. Mas só que tem um detalhe, a Lei 10.854, ela estabeleceu os dois arranjos, aberto e fechado, porque até então não existia uma denominação de arranjos e nós podíamos operar, assim como podemos operar, porque nós temos a licença no PAT, no Ministério do Trabalho, desde 2018. Apesar da SOAIL ter 2 anos e quase 5 meses no Brasil, mas nós adquirimos uma empresa que já operava no arranjo aberto e, consequentemente, a licença também, a licença PAT. Eles alegaram isso, perderam em alguns momentos, tiveram um ganho de causa em primeira instância, mas nós fizemos um pedido de esclarecimento, é o chamado de embargos declaratórios. Sim. Após o retorno por parte da Justiça desses esclarecimentos, a gente vai recorrer. Então, nós temos várias outras instâncias até chegar em Brasília, tá? Porque, na realidade, nós temos plena consciência de que nós não estamos ilegais, estamos totalmente compliance à legislação e compliance, inclusive, na prática de rebate, que a gente não pratica, tá? E a gente quer, sim, levar muito mais qualidade de vida para os colaboradores, quer sim apoiar os RHs em vários outros programas de saúde mental e aí por diante. Pois é, só para terminar esse assunto, porque de fato houve, como você citou, uma decisão de primeira instância agora no dia 26 de janeiro, né? Sim. Com a Justiça de São Paulo, que reconheceu que, além de vocês, a Flash, a Caju e o iFood também, que estava nessa disputa, segundo o juiz de primeira instância, estaria atuando com concorrência desleal, né, diz ele. A Caju também anunciou, como vocês, que vai recorrer. Agora, mas qual que é o problema exatamente? Se vocês têm autorização, se está previsto em lei a questão do arranjo aberto, qual seria o problema individuado pelo juiz e, eventualmente, que vocês querem reverter na segunda ou até na terceira instância? Carlos, desculpa a risada, tá? Quando você fala em concorrência desleal... Não, eu estou lendo aqui a sentença. Eu sei, na realidade você fala em concorrência desleal. Você imagina como é concorrência desleal se a gente está falando de oligopólio? Nós estamos falando de empresas que detêm mais de 85% de participação. Eles estão brigando com quem está entrando hoje, que tem hoje, nós e essas outras 3 empresas, eu acho que a gente não tem mais do que 8% de participação no mercado. Então, assim, não é desleal, até porque na realidade não tem nada a ver, né? Por isso que eu dei risada aí, porque eu acho que é hilário, chega a ser hilário, né? E a gente, por que eles entraram com essa ação? Porque eles se sentiram ameaçados. Esses gigantes, eles passaram anos e anos, mais de 40 anos aqui, atuando no mercado brasileiro como querem, tá? Estabelecendo essas taxas exorbitantes para os estabelecimentos comerciais, que repassa para o trabalhador que paga a conta, tá? E não inovaram.
Então, chegam empresas totalmente disruptivas, como a Swile. A Swile, ela disruptou o mercado de benefícios na França. A Swile tem 6 anos de existência na França e já é líder de mercado com mais de 35% de participação do mercado. As grandes empresas do mercado francês hoje estão com a Swile, porque perceberam total diferença na nossa prestação de serviço, na forma como a gente atua, em benefício do trabalhador e em benefício também dos RHs, porque nós levamos muito mais facilidade para o RH. Você imagina que numa forma arcaica hoje, tá, com essas empresas tradicionais, o RH ele tem que trabalhar de uma forma totalmente burocrática, com planilhas, com pedido de liberação que não é feito online. Aqui a gente faz tudo de uma forma completamente disruptiva. Nós somos uma empresa nativa digital. Já nascemos no digital na França. O mercado francês é um mercado, como eu te disse, ele é 4 vezes menor do que o mercado brasileiro. Apesar de ser um mercado tradicional, mas é o segundo maior mercado de benefícios do mundo, tá? Porque você vê que as grandes empresas do mercado francês atuam no Brasil. As francesas estão aqui. A Sodexo, por exemplo. Foram eles que começaram. Foram eles que começaram em 1976 aqui no Brasil. Tá? E depois foram seguidos por outras empresas. Tá? Então, assim, o mercado francês, até o início da pandemia, 95% das transações elas eram em papel. No Brasil, há mais de 20 anos, que as transações elas acontecem no plástico. Tá? Mas só no plástico. Eles só inovaram no plástico. Saiu do papel, do voucher de papel, e botou o dinheiro de plástico. E mais nada, não levaram diferencial nenhum. Então a Swile, quando se lançou, há 6 anos atrás, ela já se lançou de forma digital. Tá? De forma totalmente automatizada, no mobile, com uma proposta de WorkTech, de abranger todo mundo de RH. Foi assim que a gente atuou e foi assim que a gente conquistou o mercado francês. Então, empresas como a nossa e como as outras que você citou, que estão disruptando esse mercado no Brasil, estão fazendo a diferença na vida do colaborador. Pra você ter uma ideia, o nosso cartão é um cartão que ele tem 8 subcontas, num único plástico. Na empresa tradicional, para cada produto, alimentação, refeição, eu estou falando isso porque eu vim de lá. Eu trabalhei no mundo tradicional e eu sei como funciona. Educação, que não sei se tem, mas o incentivo, mobilidade, para cada um é um plástico. Você imagina o transtorno você ter que levar isso tudo na carteira. E nós somos a única empresa, hoje no Brasil, a Swile, que estamos no digital, nós estamos no XPay. Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay. Então, o trabalhador ele não precisa nem sair com o plástico. Então, assim, empresa que chega com esse diferencial, facilitando a vida do colaborador, facilitando a vida do RH, com um dashboard totalmente amigável, onde o RH não precisa despender muito tempo para fazer pedido, para controle, conciliação financeira, etc. e tal, não deixa de ser uma ameaça. Tá? É uma ameaça por quê? Mesmo as grandes empresas, como você citou no início do nosso bate-papo, elas hoje têm optado por não ter o rebate, mas vir para a facilidade, porque o trabalhador brasileiro, não só brasileiro, mas do mundo, ele quer flexibilidade. Ele quer mais facilidade no dia a dia. E isso a gente oferta. Pois é uma flexibilidade que a própria BBT não quer, né? Porque a própria associação se posicionou recentemente contra essa portabilidade, né? Alguns meses atrás, quando se discutiu na comissão mista as mudanças no PAT, a BBT se colocou contra essa portabilidade. Essa questão também, eles são contra a portabilidade, são contra a entrada de novos incumbentes. Vocês entraram com alguma ação no CAD por abuso de posição dominante por parte dessas 3 empresas que controlam quase 100% do mercado, por comportamento contra a concorrência, desleal, etc., ou vocês simplesmente tentaram fazer concorrência, entrar no mercado e disputar o mercado, vamos dizer assim, ofertando um produto melhor? Estamos mais na segunda opção. Eu acho que não é por aí, a gente não entrou, nós optamos por fazer um trabalho de posicionamento no mercado. Fazer com que o mercado saiba quem somos nós e quais os diferenciais que a gente tem. E a gente tem mostrado, não só para o mercado no geral, mas para os grandes clientes, como você mesmo disse aí, que rebate é legal e que eles também estão correndo risco. Então essas empresas, quando elas ofertam esse tipo de criatividade, quando elas fazem esse tipo de criatividade, pagando festinha de final de ano, plano de saúde, elas também estão colocando em risco o cliente dela. Mas por que, só para terminar esse ponto, por que vocês não optaram pela judicialização no CAD, sendo que é um órgão em defesa da concorrência, que nesse caso, me parece, não é exatamente perfeita, né, nesse setor. Por que vocês, junto com as outras empresas também que estão tentando entrar nesse setor, não tentaram uma ação no CAD? Nós estamos aguardando ações por parte do Ministério do Trabalho e o ano passado a gente teve várias reuniões, diversas interações com o Ministério do Trabalho. Eu fui a Brasília várias vezes em reunião com o ministro, com o secretário. O que a gente tem ouvido deles é que vão contratar mais de 800 pessoas para que atuem em todo o Brasil, inclusive na fiscalização. Eu acredito no cumprimento da lei e eu acho que enquanto cidadão eu sou um cumpridor de lei.
pago meus impostos em dia, tá? Eu recolho e eu entendo que é assim que deve funcionar. E, no caso, vocês passaram, nos últimos 6 anos, por 2 governos diferentes, com visões de mundo diferentes e visões também vamos dizer, direito trabalhistas diferente. Como é que está sendo o relacionamento com o novo governo, que tem uma atenção maior para os direitos dos trabalhadores, ele tem uma atenção maior para questões trabalhistas, para a CLT? O novo governo se mostrou aberto a eventuais mudanças, tem interesse em entender melhor o mercado, ou não é assunto que desperta maiores interesses por parte do Ministério do Trabalho? É assunto que desperta muito interesse por parte do Ministério do Trabalho. Como ele disse, eu estive várias vezes em Brasília com várias interações. Eles têm nos convidado, não só o Ministério do Trabalho, mas também a Secretaria do Ministério da Fazenda. Eles têm pedido a nossa contribuição, tá? Porque eu acho que é importante que a gente contribua, porque nós temos conhecimento do mercado, a gente tem uma penetração no mercado, não é extremamente considerável ainda, tá? Mas a gente tem despertado no mercado um olhar diferente para o mundo do trabalho, para benefícios. Então, a gente tem sido muito ouvido lá e temos contribuído bastante. Perfeito. Agora, falando um pouco do outro lado do balcão, falando um pouco das empresas que aceitam esses benefícios, então varejo, restaurantes, lanchonetes, etc. Vocês têm mais de 4 milhões de empresas que aceitam o cartão de vocês porque tem uma bandeira de um cartão de crédito, ou seja, é utilizável como se fosse um cartão de crédito ou de débito. Somente algumas dezenas de milhares de estabelecimentos aceitam os cartões dos benefícios tradicionais, vamos dizer assim. Por que isso? Vamos dizer assim, por que essas empresas ainda aceitam se submeter com custos tão elevados e vocês estão percebendo uma redução do número de empresas que aceitam esses cartões com custo tão elevado? Há uma mudança também radical ou algum tipo de mudança perceptível? Como que o varejo está respondendo a essa inovação, né, essa entrada de novos operadores? De duas maneiras. A gente percebe uma certa pressão do varejo. Em alguns estabelecimentos, em várias cidades do Brasil, a gente já vê cartazes do tipo não estamos aceitando determinada bandeira, em função até da prática de taxas exorbitantes. Só que tem um detalhe, eles também se sujeitam a isso aí porque é a moeda carimbada. Se o trabalhador não utilizar na padaria A, ele vai utilizar na padaria B. Então ele se sujeita a esse tipo de taxa, de prática abusiva, porque senão ele perde a oportunidade de faturar e de vender. Infelizmente. Não, claro, é compreensível até. E do ponto de vista das empresas que fazem parte da ABBT, que estão tentando evitar a entrada de novos concorrentes, quanto está sendo importante a lobby lá em Brasília? Afinal, medidas provisórias que caducam têm uma razão política, evidentemente. Quanto o lobby dessas empresas foi determinante para esse desfecho, né, da MP de 2021 e quanto está sendo forte nesse momento esse lobby lá em Brasília? A gente sabe que relações institucionais elas sempre aconteceram, em várias esferas, em vários segmentos do mercado. E a gente sabe que acontecem várias reuniões e várias negociações, mas eu não consigo afirmar para você o quanto pesou determinadas ações, como essas que você chama de lobby, que eu chamo de institucionais, o quanto pesou em decisões, em não ida para a votação no Congresso ou na Câmara, tá? E com consequente resultado. Eu posso chamar de lobby porque eu sou jornalista, então legal. Vamos dar o nome aos bois, eu entendo sua posição mais presidential. Voltando agora um pouco à questão do governo. Tivemos uma reforma da tributária no ano passado, estão mudando muitas coisas em Brasília no cálculo de benefícios, de isenções, de subsídios, de abonos, porque o governo está desesperado em tentar arrecadar o máximo possível. Quanto o setor de benefícios vai mudar ou vai ter que mudar por causa da reforma tributária e por causa desta fome do governo de novos recursos, e quanto, na verdade, é um setor que não vai ser afetado por essas mudanças? Dizer que não vai ser afetado por essas mudanças eu acho que é muito forte. Na realidade, a CLT ela passou décadas sem ser revisada. Em 2017, houve uma reformulação da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Através dessa reformulação, aconteceu o surgimento de vários benefícios flexíveis, que a gente chama de flexível, inclusive do auxílio alimentação, porque até então, até 2017, as empresas que optavam por pagar diárias
ajuda à alimentação em viagem a trabalho de colaboradores, essa verba deveria ser transitada na folha de pagamento, havia incidência de impostos e de encargos trabalhistas. Pra você ter uma ideia. Depois da reformulação, o governo atribuiu mais um benefício, que foi o auxílio alimentação, onde a empresa, ela não necessariamente tem que ser uma optante do PAT, do Programa de Alimentação ao Trabalhador, mas ela pode decidir conceder ao trabalhador um auxílio alimentação. Mas qual o benefício se ela não se isenta do PAT? Suponhamos que a empresa não esteja no regime de lucro real. Tá? Ela pode fazer opção, porque essa verba ela transita na folha de pagamento, não tem incidência de encargos e, consequentemente, ela mitiga risco trabalhista. Até 2017, isso era um risco trabalhista para as empresas. Normalmente, o trabalhador que entrava na justiça requerendo a incorporação dessas verbas no salário, em mais de 99% dos casos ele ganhava. Então, assim, aconteceram mudanças, só que tem 6 anos que aconteceu a reformulação das leis do trabalho. Eu acho que está na hora da gente rever, porque tem vários outros benefícios que a gente pode atribuir até o título de flexibilidade, que é possível conceder ao trabalhador e fazer com que haja não a isenção, mas não incidência de encargos. E a partir do momento em que as empresas adotam e abrem o leque e ofertam vários outros benefícios que não os tradicionais, como você mesmo disse, isso pode ser fator de engajamento ou de retenção ou até de atração de talentos. Então, a proposta de vocês... E mexe no clima também. Claro, com certeza. A proposta de vocês, então, seria aumentar esse leque, ou seja, não somente ter uma isenção tributária e um benefício para a empresa, inclusive legal, né, para a redução de problemas trabalhistas, não somente para o aspecto da alimentação, mas para outros aspectos, vale transporte ou a questão da academia. Vale transporte hoje ele já é instituído por lei. Tá? E é obrigatório para todo e qualquer segmento, para toda e qualquer classe trabalhadora. Mas isso não acabaria criando problemas para as empresas de ter que criar assim, uma série de benefícios ou não teria problemas, mas assim, não criaria uma certa frição no momento da negociação entre trabalhador e empresa, ou você acha que a concorrência seria benéfica para o mercado? Totalmente benéfica. Como eu disse, eu acho que assim, clima, engajamento, são temas que, a saúde mental, são temas que a gente vem falando e o mercado discute isso de uma maneira muito aberta, principalmente no momento pós-pandemia. Então eu acho que é totalmente salutar, é muito legal e a gente já vê várias práticas criativas por parte das empresas para atrair, para reter talentos e para melhorar clima organizacional. Você vê, hoje tem o auxílio PET, por exemplo. Ele não está na CLT, ele não está no artigo 458, que o 458 é o que amplia esses benefícios, ele fala de saúde, ele fala do teletrabalho ou home office, ele fala de educação, dentre outros, né? Mas ele não está lá. Mas tem empresa que opta, porque hoje tem empresa, inclusive, que tem um espaço pet friendly. Ela permite que o trabalhador leve o seu animal doméstico para o espaço de trabalho. Então, e tem empresas que vão além. Tá? Você tem ideia? Na Swile nós temos. Nós criamos, independente de ter ou não um trânsito na folha de pagamento, porque nós, como somos uma empresa voltada para o mundo do trabalho e a gente prega benefícios diferenciados e temos, graças a Deus, um índice de favorabilidade superior a 89%, em pesquisa de clima interna, muito em função das ações que a gente desenvolve para o benefício, para a saúde mental, para o apoio, desde o apoio à gestante com psicólogo, com auxílio em casa e aí por diante. Então, acho que assim, surgimento de novos benefícios que estejam instituídos por lei, eles só vão beneficiar a classe trabalhadora e também as empresas, que vão ter trabalhadores fiéis, vão ter trabalhadores engajados e muito mais produtivos. Eu dei uma entrevista recentemente no outro canal, onde eu falo que nós crescemos, nós quintuplicamos o tamanho da empresa nos últimos 2 anos. Tá? Nós já temos hoje, esse é um número que eu posso falar abertamente, um número superior a 600 mil usuários ativos do nosso cartão. Tá? E assim, nós crescemos porque nós temos trabalhadores comprometidos e engajados. E engajados porque, na realidade, eles se sentem felizes no ambiente de trabalho e eles se sentem fazendo parte. Nós temos internamente vários eventos, desde um chamado Soil Talks, onde a gente abre os números da empresa, a gente abre a estratégia e a gente fala e capta os insights, capta os anseios do trabalhador. E a gente discute isso internamente.
Vamos daqui a pouco continuar sobre esse assunto, mas antes disso vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos aqui no Talks dessa noite para continuar o nosso papo sobre esse mercado e essa disputa também em volta dos benefícios para os trabalhadores. Então não saia daí porque voltamos já já. E de volta para o nosso Talks, hoje à noite o papo é sobre um mercado que vale 150 bilhões de reais. Estamos falando no mercado dos benefícios para os trabalhadores. Estamos aqui com o Júlio Brito, que é General Manager, né, diretor-geral, diretor, como se fala em português, né, para o Brasil, da Swile. Júlio, a gente estava falando sobre os benefícios que as empresas poderiam começar a conceder, muito além do vale alimentação, vale transporte, vale refeição. Há um leque de benefícios que já estão sendo oferecidos, ofertados, e outros que lá fora já são realidade, aqui no Brasil estão sendo introduzidos. Na experiência de vocês, quais são os benefícios que o trabalhador brasileiro, em média, mais gostaria de ter ou mais é satisfeito em ter, e quais aqueles que as empresas acabam oferecendo e que o brasileiro acaba sequer utilizando e muitas vezes acabam sendo retirados por parte das empresas? Parece até que foi combinado, né? Coincidentemente, Carlos, nós já estamos no 3º ano lançando o Anuário de Benefícios. Nós nos associamos com a consultoria, com a Leme Consultoria, e o ano passado nós consultamos mais de 1.000 empresas, abrangendo 1 milhão de trabalhadores no Brasil, e justamente levantando todo o aspiracional deles em relação a benefícios. E os números são surpreendentes. A gente percebe que as classes Z e Y, tá, que perfazem aproximadamente 70%. Os mais novos, então. Dos respondentes, eles prezam muito por flexibilidade. Então, como você mesmo disse, não necessariamente o tradicional, o alimentação, o refeição, mas eles querem outros temas relacionados à saudabilidade, relacionados ao bem-estar, e isso é muito importante. Claro que alimentação ou refeição, eles são o carro-chefe. Sim. Até porque, na realidade, é cultural. Tá? Mas a gente percebe uma ampliação no leque. E eles querem criatividade por parte das empresas. Isso é muito legal. Tá? E para a gente foi importantíssimo. Esse anuário já é sucesso e ele é demandado por todos os RHs. Aí. Só para terminar esse assunto, criatividade em que sentido? Ou seja, muitos dos mais novos, uma das condições que eles colocam, que eles pedem é poder trabalhar de home office os dias que eles bem entenderem ou ter que ir pouco para o local de trabalho. Mas esse é um benefício que pode ser contabilizado como benefício ou é algo assim de política de contratação? Tem outro ponto que essas, ou flexibilidade de horário também muitas vezes, tem outros benefícios quantificáveis ou colocáveis num cartão, por exemplo, que esses mais jovens pedem em grande maioria? Eu acho que isso é muito relativo. Tá? Eu acho que eu chamo de diferenciação. É uma atitude diferenciada das organizações, das empresas hoje optarem por conceder a flexibilidade ou um trabalho híbrido, uma parte home office e parte no office. Nós, na Swile, nós temos uma política. Nós temos o chamado Office First, desculpa a americanização. Não tem problema. Escritório primeiro. O escritório primeiro é bem melhor falar. Aqui. Isso aí, escritório primeiro ou casa primeiro. Tá? O escritório primeiro, o trabalhador ele tem que ir 3 dias da semana no escritório. E ele escolhe os dias que ele vai. Tá? E o casa primeiro, ele passa 3 dias na casa e 2 dias no escritório. Isso é negociável com o gestor, eu acho que isso é uma das práticas que são muito bem vistas, e principalmente por essas gerações. E o que as gerações mais novas não querem ou não consideram importante? Por exemplo, sei lá, academia, ou o próprio vale transporte, não sei, ou outros vales que eles acabam não utilizando, acabam descartando, algum vale menos cobiçado do que outros? Eles não dizem isso, mas a gente tem uma ordem de priorização, como eu te disse. Né? Qual que está no último lugar? Desde o refeição, desde o saúde, saúde mental, educação. Último lugar, você me pegou até... Não, no pulo, mas deve ser provavelmente educação, porque eu conheço essa geração, infelizmente. Sem dúvida, mas eu acho que é um dos últimos, infelizmente. Mas eu entendo que a empresa, quando ela oferta um diferencial como algo voltado para a saúde mental, algo voltado para a saúde física e algo voltado para o desenvolvimento do colaborador, ela não só contribui com o desenvolvimento e para fazer com que o trabalhador seja melhor como pessoa e como profissional, mas também ela tem isso de retorno em produtividade. Né?
Agora, falando um pouco da questão da mudança no mercado de trabalho, antes de voltar para o teletrabalho e os desafios dele, eu queria só entender melhor o que está acontecendo no mercado de trabalho como um todo e o efeito disso no mercado dos benefícios. Os benefícios, evidentemente, são ligados a um conceito de trabalho de contrato a tempo indeterminado, CLT, com regulamentações previstas por lei, e hoje, cada vez mais, especialmente nas camadas mais jovens da sociedade, especialmente nos trabalhadores liberais, nas profissões liberais, aquelas que têm uma renda, por sinal, mais elevada do que a média da população, estamos assistindo ao fenômeno da pejotização. Por causa do aumento da carga tributária, seja na renda dos trabalhadores, que no caso das empresas, o custo que isso significa para as empresas, menor vontade das empresas de correr riscos trabalhistas, mesmo após a reforma trabalhista, uma maior flexibilização das empresas também e uma gestão melhor do fluxo de caixa, mas em geral é uma vontade do trabalhador para pagar mais impostos, eles acabam também renunciando a todos os benefícios, porque por si só, o contrato, por definição, o contrato de uma pessoa jurídica não tem esses benefícios. Ou, a minha pergunta é, ou está tendo alguma mudança nisso? Vocês estão ofertando algo para a pessoa jurídica? Essa pejotização das relações de trabalho está desafiando o mercado dos benefícios? Porque, afinal, só para dar um número para o nosso público, se não me engano, apenas 10% dos trabalhadores brasileiros têm carteira assinada. Todos os outros, para onde 100 milhões de pessoas na força de trabalho, 80 milhões não têm carteira assinada. Então, como isso está mudando esse mercado dos benefícios? Pejotização, eu acho que é um movimento que não tem volta. Tá? A gente percebe uma certa força, mas existem outras alternativas. Por exemplo, as empresas que têm funcionários hoje contratados em PJ, elas podem lançar programas voltados a incremento dos negócios, voltados a maior produtividade, elas podem premiar através de cartão de benefício. Obtendo benefício fiscal, o nosso cartão, assim. ele não é benefício fiscal. Ela não tem necessariamente a incidência de encargos. Perfeito. Ela pode lançar vários programas de incentivo. É claro, disso tudo tem que estar regulamentado e tem que estar previamente acordado, né? Então existe já essa possibilidade? Existem já existe possibilidades. Hoje, o que está acontecendo? Existem possibilidades. E ela pode conceder alguns outros benefícios que possam vir a ser diferenciais. E no ponto de vista do tamanho das empresas, porque normalmente a gente pensa nos benefícios para grandes empresas ou empresas de porte no mínimo médio, né? As pequenas e médias empresas de porte menor, elas também estão entrando nesse segmento para dar benefícios para os seus colaboradores ou é algo ainda limitado para grandes empresas? Não, em hipótese alguma. Nós operamos inclusive com empresas de 5 a 50 mil funcionários. Tá? E a gente percebe um crescimento considerável no chamado small ou no pequeno varejo. Tá? Porque, na realidade, a gente detecta uma necessidade de uma melhor comunicação. As empresas, elas por desconhecimento, em alguns momentos elas não ofertam o benefício para o colaborador. Tá? E tem empresa que ela ou paga em dinheiro, ou ela compra ainda cesta física, e a cesta física ela tem todo um transtorno de logística. A cesta base, a básica, ela tem todo um transtorno de logística, de armazenamento, de entrega, de transporte, necessariamente a logística por parte do colaborador. Existe o risco de desvio. Então, existem outros riscos quando a empresa não opta por conceder o benefício. Então, cabe a nós também incentivarmos as empresas, e é um pouco do que a gente tem feito, através de várias peças de comunicação, participação de vários eventos destinados também para esse público, que é o público de pequenas e médias empresas. Então, a gente percebe um incremento considerável nesse segmento, na adoção de benefícios hoje para o colaborador. E falando agora um pouco do teletrabalho também, né? Do ponto de vista da mudança do relacionamento entre empresa e trabalhador e também dos benefícios, e se juntando também a essa mudança radical da PJ, etc. E os contratos que muitas vezes têm duração menor, né? Como que o setor de benefícios entra nesse novo perfil do trabalhador, de novo, um trabalhador mais jovem, trabalhador com profissão mais liberal, né? Um designer ou um advogado até muitas vezes, ou um contador que não necessariamente precisa estar na empresa, ou até no mesmo estado onde a empresa está, ou até no mesmo país muitas vezes. Como que isso está mudando? E nesse caso dos trabalhadores 100% home office ou 80% home office, quais são os benefícios mais demandados por esse público específico? Por incrível que pareça, como eu te disse, o alimentação-refeição ainda é. E como você disse, do teletrabalho, o nosso cartão, ele também tem uma subconta de teletrabalho.
onde o colaborador ele pode pagar desde uma concessionária de serviço público, seja energia ou internet, a opção é dele. Ele paga o boleto, ele paga a conta lá através do nosso cartão. Porque, como eu te disse, nossa forma de atuação é extremamente disruptiva. Então, via aplicativo, ele consegue liquidar essas faturas aí de pagamento de internet para ele utilizar dentro da residência ou até da conta de energia, porque também, quando ele está dentro de casa, ele consome um pouco mais de energia. A gente percebe isso muito forte. Você acha que no futuro, ou se há essa demanda, os trabalhadores vão começar a pedir uma possibilidade de transferir esse dinheiro para a conta corrente deles? Ou isso não será possível por causa da legislação ainda muito rígida? Há algum movimento nesse aspecto, alguma demanda nesse aspecto, ou ainda não tem nada nesse ponto? A gente já percebeu alguns movimentos em Brasília por parte de alguns congressistas para transformar em pecúnia, mas isso não foi adiante. Eu entendo, nesse momento não é possível. E eu entendo, a lei não permite. A lei não permite, mas o trabalhador eu acho que é uma questão até cultural. Ele já sabe onde ele pode utilizar e como ele bem utiliza hoje o benefício dele. Então, nem o trabalhador está querendo ter esse tipo não necessariamente. Perfeito. A gente não percebe uma demanda por parte do trabalhador nessa mudança. Agora, do ponto de vista das perspectivas futuras, vamos falar um pouquinho do mercado de benefícios e do RH do futuro. O que vocês estão aqui no Brasil há 6 anos, o que vocês acham que vai acontecer daqui os próximos 6 anos? Assumindo que o mercado vai ser um mercado mais competitivo, né? Vamos dizer assim, que vai ter a possibilidade de novos entrantes. Como que você vê o mercado dos benefícios nos próximos 6 anos e quais serão os benefícios que vocês acham que serão mais demandados, mais ofertados? Qual que é a nova fronteira do mercado de benefícios no Brasil e no mundo? Me permita só uma correção, nós estamos há 6 anos no mercado francês. Pardon, mercado mundial. No Brasil, nós estamos há 2 anos e 4 meses. Tá? Então, vamos pegar os próximos 6 anos, que 2 anos é muito bom. Com toda certeza. Acho que está muito em cima aí, né? Eu acho que a disrupção é o grande segredo. Entendimento das necessidades do RH, das necessidades do colaborador, e a gente, a partir do momento em que a gente passa a entender melhor o aspiracional desse colaborador, a gente tem que internamente discutir, tá, e desenvolver produtos diferenciados. Exemplo, nós já estamos pilotando no Brasil, eu consigo fazer hoje através do meu aplicativo, Júlio e mais alguns colaboradores da Swile, nós estamos pilotando hoje o Travel. O Travel é um programa de viagens corporativas. A gente já tem ele rodando muito bem na França e nós estamos pilotando a intenção é até o final do ano a gente lançar para os nossos clientes. Onde, através de um aplicativo, o colaborador hoje ele faz a solicitação da viagem, isso pode ser parametrizado de forma que a escolha dele por um determinado trecho ou companhia aérea já tenha uma aprovação automática, ou ele segue um fluxo de aprovação para o superior imediato dele, e ele não tem que estar guardando papéis para poder fazer uma prestação de contas ou conciliação. Eu falei de viagens, e quando eu falo de viagens, a gente fala do mundo de viagens corporativas no geral. Seja no aluguel de um veículo, na reserva de um hotel, na compra de uma passagem de uma companhia aérea e, muito em breve, também o pagamento de uma despesa de alimentação ou refeição que a gente entende como um cartão de pagamento de despesas corporativas. Isso vai estar dentro da mesma carteira que a gente tem hoje, tá? Agora com todos os facilitadores que existem no nosso aplicativo. Então, esse é um dos aspectos. Então, o mercado futuro de transporte, de viagens corporativas. A gente falou também de questão de saúde, também como está mudando isso. Os planos de saúde estão em crise profunda aqui no Brasil. Tem alguma mudança que vocês estão percebendo, alguma demanda maior por parte dos trabalhadores em aspecto de benefícios de saúde? Falamos da saúde mental, saúde de pets. Alguma coisa ligada às famílias, por exemplo? A gente percebe uma demanda, como ele disse, o próprio anuário ele traz um dos itens, o trabalhador fala em saúde e fala em saúde mental. Ele fala até em plano de saúde, mas não é a nossa área de atuação. A gente quer todo mundo do trabalho, exceto estar, inclusive, em planos de saúde. E quando eu falo mundo do trabalho, desde o benefício alimentação até o incentivo, premiação, mobilidade, educação, home office e também o viagens corporativas e pagamento de despesas corporativas. Ou seja, quando eu digo que nós somos uma worktech, tá? A gente quer abranger todo mundo do trabalho. A gente quer trabalhadores mais felizes utilizando um aplicativo único, com muito mais facilidade, com conciliação financeira, levando mais benefícios para ele, e um RH que também tem menos trabalho.
Esse é o nosso objetivo. Antes de falar do RH também, dessas mudanças do RH, eu queria entender um pouco melhor quanto que esses benefícios acabam afetando a produtividade média do trabalhador brasileiro. No Brasil temos um problema gravíssimo de produtividade, especialmente por causa da baixa qualificação dos nossos trabalhadores, mas também por, às vezes, organizações disfuncionais no ambiente de trabalho. Quanto que, se você tem algum estudo, te pergunto, se tem algum estudo que mostra quanto que esses benefícios acabam impactando positivamente a produtividade média do trabalhador brasileiro ou a sua satisfação e, portanto, quanto ele rende no mercado de trabalho? Como eu disse, nós temos um índice de favorabilidade. Deixa eu dar um exemplo dentro de casa que eu acho que é até melhor, né? Nós temos um índice de favorabilidade superior a 89. Tá? Além disso, nós temos um resultado em 2 anos de 5 vezes o tamanho da companhia. Nós multiplicamos isso por 5, nós quintuplicamos o tamanho. E eu entendo que isso muito é em função de todos os programas voltados à qualidade de vida, voltados à saúde mental e voltados ao desenvolvimento do trabalhador. Então, eu tenho um exemplo concreto dentro de casa. Quanto mais a gente estabelece benefícios, tá, melhor é o clima, melhor é o nível de engajamento e maior é a produtividade. Nós temos metas arrojadíssimas na Soalho e, graças a Deus, com todas as dificuldades do mercado, com os incumbentes tentando travar, tá, com ações como essa, pagando plano de saúde, sendo criativo, com festinha de final de ano, a gente tem conquistado clientes e temos conquistado o cliente pela garra do nosso colaborador. Agora, falando, para terminar, a questão do RH. Estamos vendo também várias mudanças no RH de empresas. Os RHs estão mudando, vamos dizer assim, de perspectiva, estão mudando também. Às vezes tem empresas que nem têm mais RH, né? Muitas vezes eles centralizam isso na área de pagamentos. Algumas empresas acham o RH algo positivo, outras um empecilho, muitas vezes, e um problema até gestional. Como que, na percepção de vocês, os RHs estão mudando, não só no Brasil, mas no mundo, né? Como que essa relação, essa necessidade das empresas de um departamento de recursos humanos está mudando, né? E o que vocês acham que vai acontecer no futuro no RH e como que as empresas de benefício, na opinião de vocês, vão se posicionar para ofertar esses benefícios para o RH do futuro, com essas mudanças todas, especialmente muitas vezes se o próprio empresário centraliza isso, essa gestão na sua figura? Eu sou suspeito para dizer. Primeiro, meu primeiro MBA foi em gestão estratégica de pessoas. Até porque eu lidava com gente, eu tinha time muito grande, eu tinha time em torno de 400 pessoas. Eu acho o seguinte, para você lidar com gente, você tem que gostar de gente, você tem que entender de gente, mas antes de mais nada você tem que ser gente. Tá? Então assim, para entender de gente... Tem empresário que não é gente, é isso que você está me dizendo. Não. Muito mais gente, ou mais ou menos gente, entendeu? Você entendeu. Não, mas então assim, e não é porque a gente negocia direto com o RH, que eu entendo como uma área de extrema importância. Quando você fala de extinção, me dá até medo, eu tremi aqui, quando você começou a falar de algumas empresas que estão extinguindo a área de RH ou área de pessoas. Está acontecendo no caso. Mas eu acho extremamente importante. Essa é uma área que ela tem a sua devida representatividade. Porque nós precisamos de pessoas que pensem em pessoas, que trabalhem em função das pessoas, que desenvolvam programas voltados para o desenvolvimento, para engajamento e total apoio à gestão das organizações. E esse é o papel do RH. Para mim, o RH do presente, o RH do futuro, é o RH que se preocupa com a saúde mental, com o desenvolvimento do colaborador e com o engajamento desse colaborador. Tá? E eu vejo de novo, tá? Para mim é fundamental, é extremamente fundamental ter essa área nas organizações, porque é a área, para mim, que ela é uma mola mestra. É uma área de apoio e é uma área que faz com que o clima seja melhor. Eles ajudam muito na construção, na manutenção do clima em programas de desenvolvimento e programas de engajamento que a gente chama de marca empregadora. Só para terminar, então, agora falamos da sua visão sobre RH. O que você acha que as empresas de benefício vão ofertar mais ou vão se posicionar nos RHs do futuro? Terá alguma mudança? Já que o rebate é proibido, será proibido ou está sendo discutido, e que há essas... vamos dizer assim, tentativas de comer pela beirada por parte dos incumbentes. O que será dessa disputa no futuro? O que vocês esperam vai acontecer? Uma maior agressividade para a redução das comissões, por exemplo, ou uma pressão em Brasília para aumentar os benefícios tributários e isso dar um maior leque para as empresas? O que vai acontecer nesse mercado nos próximos anos com esse relacionamento com o RH? Nós não vivemos de taxa de administração. Não tem mais nada, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito no RH. A gente tem que conversar, tem que buscar ver o aspiracional, ver qual a expectativa dele e, internamente, avaliar a possibilidade de desenvolver programas diferenciados, que vençam melhor.
Você falou em futuro, eu acho que no futuro vai vencer quem for melhor. Quem levar diferencial para o RH, quem facilitar a vida do RH, quem levar produtos e serviços que possam reduzir a carga de trabalho, para que ele tenha mais tempo, não ocioso, mas que sobre mais tempo para a criatividade, sobre mais tempo para pensar em pessoas, sobre mais tempo para desenvolver programas para melhoria de produtividade, para melhoria de pessoas e de profissionais. E eu, enquanto uma empresa que faz a gestão de benefícios corporativos, eu entendo que esse é o nosso papel. É pensar diferente, é pensar em produtos e serviços diferenciados, como ele disse. É trazer um programa de viagens corporativas onde vai facilitar a conciliação financeira e não demande um colaborador juntando notas fiscais lá no final do mês, em prestação de conta e fazendo conferência, onde ele sobe, ele faz um upload no sistema, no aplicativo, no próprio celular, ele já sobe comprovantes e facilita muito a vida. Esse comprovante ele vai para o financeiro com cópia para o RH. Então, assim, eu entendo que nós, enquanto gestores de benefícios, nós temos que pensar nesses diferenciais para facilitar a vida do RH e do colaborador, consequentemente. Perfeito. Terminando, o relacionamento com o governo, você falou que está sendo produtivo, tem um extremamente interesse para essa questão. Vocês esperam que até o final dessa legislatura teremos um aumento dos benefícios tributários, ou melhor, uma redução dos encargos para incentivar ainda mais o número e, vamos dizer assim, o leque, né, e a variedade de benefícios? Tem algo que está sendo estudado já? Tem algo que vocês podem antecipar para a gente? Não sei, não tenho conhecimento nenhum. E quem sou eu para falar da expectativa em relação a tributo, né? Eu te digo que a gente pode contribuir muito. E sempre que fomos chamados, a gente atendeu o chamado do governo, a gente foi lá, a gente participou de reunião e a gente deu opiniões. Como eu te disse, a última reforma trabalhista, ela aconteceu há 6 anos atrás. Eu acho que está na hora de uma rediscussão. Eu espero que nessa legislatura a gente faça esse tipo de rediscussão, pensando no bem-estar do trabalhador, pensando em mais qualidade de vida e, consequentemente, mais produtividade. Claro. E só telegráfico também para a gente terminar. Temos incumbentes que são gigantes, que dominam o mercado, 85% do mercado, com eles tem um enorme fluxo de caixa. Algum deles já fez alguma proposta para adquirir essas empresas que estão entrando, ou eles ainda não chegaram a essa conclusão que a possibilidade de adquirir alguma das novas concorrentes? Não recebemos nenhuma proposta, estou falando enquanto Swile, mas eu posso dizer que há 1 ano e meio atrás nós adquirimos uma grande empresa incumbente na França, que é a Bimpli. A Bimpli era um braço do BPCE, que é o segundo maior banco da França. Aconteceu o contrário lá. Fomos nós que fizemos a aquisição. Tá? Então, quem sabe? Possível que aqui no Brasil aconteça algo parecido. Vamos ver quem então, sabe, né? Vamos ver então o que vai até acontecer. Porque nós somos disruptivos, nós somos diferenciados e nós somos uma empresa com caixa. E vocês estão pensando também de ampliar essa atuação fora do mercado brasileiro, aqui na América do Sul? Tem outros mercados no mundo tão interessantes quanto o brasileiro ou o francês? No momento, não. Confesso que há 2 anos atrás, quando eu entrei na Swile, nós pensávamos, a gente chegou a fazer algumas discussões de ampliação do leque de atuação, mas no momento a gente quer consolidar a operação. França já está consolidado, mas nós queremos consolidar a operação no Brasil e para levar todos os diferenciais que a Swile tem. Por que não em outro país da Europa? Porque outros países da Europa, Portugal, por exemplo, também tem uma lei trabalhista parecida com o Brasil, um pouco mais avançada em alguns aspectos, a Espanha também, ou a Itália. Por que vocês escolheram, tirando o tamanho, a dimensão e a relevância, não escolheram outros países europeus para atuar também, antes de ir para o Brasil? Porque o Brasil é o maior mercado de benefícios do mundo. Como eu disse, a França é o segundo maior mercado e é 4 vezes menor. Tá? É o maior mercado, existe o programa de incentivo aqui. Como eu te disse, tem outras empresas francesas aqui também. Então, pelo tamanho mesmo. Pelo tamanho, pela oportunidade e por todos os diferenciais que a gente pode trazer e a gente pode competir não de igual para igual, mas com os nossos diferenciais. Perfeito. Então, vamos ver como é que vai ser, como é que vai evoluir essa disputa e voltaremos com certeza aqui para falar sobre isso com o Júlio Brito, General Manager para o Brasil da Swile. Júlio, foi um prazer tê-lo conosco e com certeza voltaremos a falar sobre novidades desta guerra para os benefícios no Brasil, disputa para os benefícios. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Carly, que vem o futuro. Vem o futuro, muito bem, muito obrigado. Obrigado também a vocês que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.